Fala, galerinha do oitavo ano, segue aí o nosso primeiro vídeo, né, referente à apostila do primeiro bimestre, que vai das páginas 2 até a 18. Então vamos começar a falar aí sobre o que é a eletricidade, que é um termo utilizado para analisar fenômenos resultantes da presença e fluxo de carga elétrica. Existem alguns objetos que dependem da eletricidade, né? Então a gente tem aqui os eletrodomésticos em geral, tá? E aí a gente vai falar sobre o átomo. Átomo é a menor parte da matéria. Lembrando que matéria é tudo aquilo que ocupa espaço. Um átomo, ele é dividido em duas áreas. A primeira área é chamada de eletrosfera, onde a gente encontra partículas que são carregadas eletricamente negativas. E o núcleo, que é o meio do átomo, aonde a gente tem partículas carregadas positivamente, que são os prótons, e outras partículas que são os nêutrons, que são partículas que não possuem carga. A carga é nula. Então a gente tem a eletrosfera e o núcleo, sendo que na eletrosfera a gente encontra os elétrons, que são partículas carregadas negativamente, e no núcleo a gente tem as partículas carregadas positivamente e os nêutrons que não possuem carga. Lembrando que as cargas negativas têm um sinal de menos e as cargas positivas têm um sinal de mais. Aqui a gente tem um chamado SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, no qual a gente padroniza, né, as unidades de medida. Então, para não ter confusão de acordo, né, com o idioma, de acordo com a localização, então há uma padronização de como a gente vai utilizar. No caso aqui, como a gente está falando de carga elétrica, que é a quantidade de eletricidade, a gente tem no SI, né, o nome da unidade, que é o Coulomb, e o símbolo, a representatividade, que é a letra C, porque a gente vai utilizar isso no próximo slide. Então a gente vai falar sobre carga elétrica. O que é a carga elétrica? É uma propriedade das partículas atômicas que nós vimos no slide anterior, que são os prótons, que possuem carga positiva, e os elétrons, que possuem carga negativa, de um átomo. Lembrando que o átomo é a menor parte da matéria. E como é que a gente representa a carga elétrica? Ela é representada pela letra Q, e a sua unidade no sistema internacional, que é o SI, que nós vimos também no slide anterior, é o Coulomb, que é representado pela letra C. Então, carga elétrica, né, os prótons e os elétrons apresentam cargas elétricas, os prótons positivos e os elétrons negativos. A carga elétrica do próton e do elétron tem a mesma intensidade, mas tem cargas diferentes, sinais diferentes. Então, para a gente dizer que um átomo é eletricamente nêutron, o número de prótons deve ser o mesmo número de elétrons. Então, se um átomo ele tem 10 prótons, ele tem 10 elétrons, sendo que os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa. Então, os sinais eles são diferentes. E a gente chama, né, de carga elementar o módulo da carga do elétron ou do próton, que a gente já vai falar no próximo slide. A carga elementar, ela é representada pela letra E. Então, a gente vai falar aqui, né, sobre a carga elementar, que é a quantidade de carga, que é representada pela letra Q, de um corpo, que é igual a N vezes E. O que é N? É o número de elétrons que podem ser recebidos ou perdidos. Lembrando que elétrons são partículas negativas. E o E é a carga elementar que a gente já falou, acabou de falar, né? Quanto vale uma carga elementar? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, que é representado pela letra C. Agora a gente vai falar sobre o processo de eletrização, né? Que é a forma de tornar um corpo eletricamente neutro em um corpo carregado. Como eu disse a vocês, um corpo ele é neutro, ou seja, ele tem a mesma quantidade de elétrons na mesma quantidade de prótons. Então, ele é eletricamente neutro, ele não tem mais prótons nem menos elétrons, eles são iguais, tá? Então, isso é possível
para proporcionar a geração de energia. Sendo que, quando os corpos apresentam a mesma carga, então eu tenho um próton aqui porque ele tem carga positiva e um próton aqui, eles se repulsam, eles se repelem, eles se afastam. Quando eu tenho dois elétrons que têm carga negativa, eles também se afastam. Mas quando eu tenho um próton e um elétron, eles se atraem. Então, corpos que apresentam a mesma carga se repelem, se afastam, e corpos que têm cargas opostas, um positivo e o outro negativo, eles se unem, se atraem. Existem três processos, de eletrização. Primeiro, por atrito, o segundo, por contato e o terceiro, por indução. Vamos falar aqui um pouquinho sobre eles. Atrito, quando dois corpos neutros, ou seja, têm o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, eles são friccionados, ou seja, eles são esfregados e um se torna positivo e o outro se torna negativo. Já o processo de eletrização por contato, a gente tem dois corpos, sendo que um está eletrizado, nesse caso aqui, o eletrizado é o corpo B, e nesse caso aqui eu tenho um corpo neutro, entram em contato, encostam um no outro, e o corpo neutro, que era o corpo A, ele recebe carga negativa do outro corpo. Sendo assim, esse corpo neutro agora, ele passa a ficar elétrico, eletrizado. E por último, a gente tem o processo de indução, quando um corpo neutro, que é o induzido, nesse caso aqui é o corpo B, se aproxima, não tem contato, é só por questões de distância, de um corpo carregado, nesse caso aqui que é o indutor, o induzido é o que receberá a carga do indutor, nesse caso é o corpo A, que tem carga negativa, que são os elétrons, sem que haja contato entre eles. Então, a aproximação entre eles vai proporcionar que o indutor libere cargas positivas e negativas na mesma quantidade para que eles se tornem neutros, ou seja, a mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Bom, galera, esse vídeo ele fica por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês aí nessa primeira parte e depois tenho mais vídeos aí, tá bom? Fiquem com Deus. Beijos.